Meus queridos, a graça e a paz de Cristo seja com todos. Eu gostaria de deixar algumas respostas, ou uma resposta para algumas questões que muitas vezes nós ouvimos como justificativas até. Dizem alguns: meus pecados são pequenos, por que eu iria me preocupar com eles? Ou por que eu deveria me preocupar com eles? E a palavra de Deus nos responde. Você pode estar anotando essas referências, caso você não esteja com a Bíblia aí, ou você pode acompanhar se você estiver com ela. Isaías 48, 22 diz que para o ímpio não há paz, diz o Senhor. Para o ímpio não há paz. Então, todo pecado causa tormento. Então, é uma justificativa para você se preocupar com os seus pecados, para nos preocuparmos com o pecado, porque todo pecado causa tormento. Diz o texto: para o ímpio não há paz, porque todo pecado separa você de Deus. Mais uma justificativa, mais uma razão para você se preocupar com seus pecados, para nos preocuparmos em não cometer pecado, porque o pecado separa você de Deus. Isaías 59, 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, são as vossas transgressões, são as vossas iniquidades, são os vossos pecados que fazem essa divisão entre nós, entre vós e Deus. E nós devemos sim nos preocupar com isso, para que não continuemos praticando erro, para que não continuemos errando, para que revejamos os nossos princípios, os nossos conceitos. Todo pecado escraviza. Em verdade te digo que aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8, 34. Em verdade te digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. São palavras de Jesus. Porque o fim de todo pecado é a morte. Mais uma razão para você se preocupar com seus pecados, porque o fim de todo pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom, a dádiva, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Porque todo pecado impede de entrar no céu. Mais uma razão: todo pecado impede de entrar no céu. E em 1 Coríntios 6, versículo 9, nos mostra isso aí. 1 Coríntios 6, versículo 9, eu vou ler até o versículo 11. Versículo 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste algum de vós, mas fostes lavados. Preste atenção: e tais foste alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Foi para isso que Jesus veio. Morreu no madeiro, foi crucificado para lavar-nos dos nossos pecados. Portanto, uma vez justificados, uma vez regenerados, uma vez transformados por Jesus, não voltemos às mesmas práticas. Vivamos para Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai de amor, obrigado por tua palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos conduz, que nos dirige. Obrigado por teu amor incondicional, a ponto de dar seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim, para morrer por nós, miseráveis pecadores. Obrigado, Jesus, porque entregaste a sua vida no madeiro por mim, miserável pecador. Me perdoa por minhas falhas, minhas fraquezas, minhas imperfeições, e perdoa todos aqueles que oram comigo nesse momento. Que nenhum de nós, Pai, possamos estar vacilantes, errantes, sabendo que o pecado causa tormento, separa-nos, nos separa de Deus, mas que possamos estar olhando para o alvo eterno, reconhecendo o teu sacrifício e sendo grato por a salvação que o Senhor nos concede através do seu sacrifício. Espírito Santo, obrigado, porque nos consola, que nos conforta, que nos dirige.
continue abençoando todas as pessoas que oram comigo, dando a paz que é necessária, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.